Se você tem ou está pensando em comprar aí Tube 4 por causa do dividendo aí que vamos ter essa semana, acompanhe aí para a gente verificar se vai valer a pena comprar ações de Itaú na cotação atual ou Banco do Brasil pela cotação atual que também teve uma queda bem considerável. A gente vai conversar sobre isso ao longo do vídeo de hoje, então me acompanhe aí, mas antes de qualquer coisa já deixa o seu like, faz a sua inscrição no canal para dar aquela força e comenta aí embaixo, você está investindo bastante em Itaú ou está esperando, está comprando o Banco do Brasil ou prefere esperar esse momento passar? Vamos lá, vamos seguir agora, gente, pelo conteúdo do vídeo. Está acompanhando na tela aí agora o anúncio, o fato relevante sobre o JCP que foi divulgado pelo Itaú ali no mês de maio, finalzinho de maio, eles divulgaram esses valores, né? Que tem como Datacom esta semana, dia 18 de junho. Então você precisa estar comprado ali, comprando ações de Itaú, Itube 3 ou Itube 4, até dia 18 de junho, nessa semana. E dia 19 de junho já era. Se você já tem, você vai ter direito ali aos proventos. Se você não tem, você não vai conseguir pegar esses proventos que foram anunciados. O valor que é esperado aí desses proventos é um JCP bruto, como você observa aí, de 36 centavos. Mas você sabe que JCP tem aquela cobrançazinha ali, ó, que você tem que passar para o seu grande sócio, que é o governo, então você tem que repassar esse imposto, e aí o valor líquido fica em 29 centavos, com data de pagamento prevista para o dia 31/8. Então, quem quiser ter ainda acesso a esse provento, você tem como adquirir essas ações aí até o dia 18 desta semana, como está nesse fato relevante. Vamos verificar aí um pouquinho agora, antes, como é que estão os dados, os números de Itaú, através de Tube 3 e Tube 4. Eu peguei aqui a Itube 4, que normalmente os pequenos investidores correm mais em busca dela, né? E perceba aí que, no momento, o dividend yield, considerando os últimos dividendos pagos, está 7,83%. Então, é um dividendo ali acima do que o Bazin exige, por exemplo. Então, considera-se um dividendo até aceitável. E o ROI dela, que é o que a gente observa mais, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, está na casa ali dos 21, 22%. Então está num ROI bem curioso, bem interessante na realidade, por estar acima da faixa dos 20%, que é algo que já era esperado. Lá no final de 2025, vários analistas já estavam cogitando ali talvez ter um pouco de dificuldades entre o setor bancário, como a gente está observando em alguns dos bancões, mas que o Itaú teria um ROI ali que ainda ficaria saudável acima da casa dos 23%, 22%, ficaria variando nisso daí, mas pelo menos os 20% a gente estaria encontrando ao longo de 2026 e é o que a gente está vendo agora. Você verifica aí que o payout está acima de 70%, então é um payout bem interessante, por isso estamos tendo um dividend yield considerável por causa desse payout, com um ROI muito bom. Então, entre os bancões, a gente percebe realmente que o Banco Itaú está sendo ali um dos melhores administrados, é um que está tendo maior sucesso, tendo crescimento dos seus lucros e, inclusive, gente, desde o último pico até o momento, a gente teve já quase 18% de queda da cotação. Claro que ela subiu um pouquinho mais aí nessa semana, comparado ao que estava na semana passada. Semana anterior a gente conseguiu pegar ali a R$ 38, mas, gente, é uma diferença de quase nada pelo tudo que ela caiu desde o seu último pico recente. Então, uma queda de quase 18% na cotação atual ali na casa dos R$ 40, ainda é uma queda considerável, está trazendo ainda um valor interessante, talvez, para você analisar, para ver se ela se encaixa na sua estratégia ou não. Agora, entendendo essa situação do Itaú, esse JCP que ela vai pagar e outros que ainda devem pagar ao longo do ano, e a gente vai falar daqui ainda a expectativa de proventos totais para o Itaú ao longo do ano e o meu preço teto também, vamos falar agora sobre Banco do Brasil. Porque Banco do Brasil também teve uma queda bem considerável, como você consegue observar aí, teve uma queda de quase 30% na sua cotação desde o seu pico recente. Então é uma queda que chama muito a atenção e parece estar muito descontado. Por que que parece estar muito descontado? Justamente pelo PVP, o preço sobre o valor patrimonial que você está observando, que está na casa de 0,58. Então, para o Banco do Brasil, realmente, esse PVP, historicamente, não é sempre que acontece, está muito descontado realmente, porém, esse desconto não é sem motivo.
Você tem acompanhado aí as dificuldades do agro, várias empresas entrando em recuperação judicial, e o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito muito específica para o agro, e ela é muito forte no agro. Isso acaba provocando que aquela provisão de devedores duvidosos seja bem maior do que ela está acostumada a ter, justamente por causa dessas recuperações judiciais, essas dificuldades que estão acontecendo no agro, e por isso o dividend yield também caiu, ficou ali em 2,82%. Não só o dividend yield caiu, mas outros dados também, outros números de Banco do Brasil acabaram despencando. Observa aí, você vê que teve a queda ali realmente do dividend yield, mas diferente do Banco Itaú, que está com o ROI ali na casa dos 20%, perceba que o ROI do Banco do Brasil está ali na casa dos 6%. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido realmente está muito baixo por causa desse período de dificuldade no setor do agro. Até o payout está ali na casa dos 24%, 25%. A gente está esperando aí ao longo desse ano ficar no máximo entre 30% de payout. Então, é uma queda, são dados bem baixos realmente, PVP bem descontado, mas não é algo sem motivo. E a gente espera talvez aí essas dificuldades do Banco do Brasil permanecerem aí por pelo menos o curto, talvez a médio prazo. Então, talvez o Banco do Brasil venha a ser o investimento para aqueles que estão buscando ali talvez o médio a longo prazo. Porque realmente, no seu histórico, ele está bem descontado, mas o que a gente observa aí, tanto do resultado do primeiro trimestre, que veio bem baixo, quanto as expectativas do próprio banco, que a gente vai ver daqui a pouco aí, que o valor realmente desse curto a médio prazo não vai ser tão interessante de retorno para os acionistas como dividendos, lucros bem baixos ali, como comparado com os anos anteriores. Falando agora de preço teto, falando de payout esperado, projeção de dividendos para os dois, você pode observar aí agora alguns dados da minha planilha. Eu tenho uma planilha ali com mais de 30 ações diferentes, aí eu coloquei só o do Banco do Brasil e o Banco Itaú, e eu fiz ali o lucro líquido estimado. Perceba que o do Banco do Brasil está em 18 bilhões. Mas de onde eu tirei esse lucro líquido de 18 bilhões? Tirei do próprio guidance do banco. Olha aí o fato relevante que foi atualizado o guidance para o ano de 2026. O Banco do Brasil já dá suas próprias estimativas de acordo com o que eles esperam de lucratividade para o ano. Então, eles esperavam antes de 22 a 26 bilhões de reais na conclusão de 2026. Só que, com o resultado do primeiro trimestre vindo bem abaixo, justamente por causa dessas recuperações judiciais que a gente mencionou, eles agora estão com guidance entre 18 a 22 bilhões. Como eu não gosto de arriscar no mais otimista possível, eu fiquei ali com os 18 bilhões. Mas talvez, acredito até mesmo, que seja possível vir abaixo desses 18 bilhões, mas a gente só vai ver isso caso o banco atualize de acordo com os resultados do segundo trimestre, que devem vir aí muito em breve, tá? Então, considerando um payout de 30% ali, um payout de considerado seguindo esse lucro líquido, a gente vai ter um dividendo bruto estimado próximo da casa dos 90 centavos. E com isso, eu estabeleci meu preço teto em R$ 20, não por causa do dividendo que vai estar distribuindo. Porque vocês estão vendo aí, o dividend yield atual, pela cotação atual ali, que está abaixo dos R$ 20, está na casa dos 4%. Então, gente, realmente é pouquíssimo. Mas pensando no médio a longo prazo, é um preço que pode estar interessante, pelo menos na minha estratégia. Você tem que avaliar se a sua estratégia se encaixa nisso ou não. Para a minha estratégia, pode ser um preço interessante de oportunidade, mas também eu não negligencio outras oportunidades que eu estou vendo também, por exemplo, no Banco Itaú, onde eu estou colocando ali um lucro projetivo de 48 bilhões. Então, pegando o resultado do primeiro trimestre e repetindo ele e arredondando, fica ali basicamente 48 bilhões para o ano de 2026, mas que pode ser maior, visto que o Banco Itaú, em vários trimestres, está com crescimento bem interessante aí dos seus lucros, então pode acabar ultrapassando sim os 48 bilhões, com um payout esperado ali de 70%, a gente fica aí nesse preço teto na casa dos R$ 41 para a minha estratégia. Obviamente, gente, você tem que fazer a sua análise e verificar se isso faz sentido ou não na sua estratégia. Na minha, se encaixa e eu fico com esses preços tetos com o dividend yield esperado ali
E meu preço teto está sendo considerado no Banco Itaú de 7,5% pelo menos. Então, esperando pelo menos 7,5%, esse fica o meu preço teto se cumprisse esse lucro projetivo. Lembrando que nenhum desses números é garantia, são projeções que eu fiz ali de acordo com os meus estudos, que eu considerei os últimos resultados e que podem se alterar ao longo do tempo, né? Eu sempre estou alterando essa minha planilha, quase que semanalmente eu estou alterando ali as cotações, os preços tetos, de acordo com as realidades que eu estou enxergando no mercado. A gente fica aqui com esse conteúdo hoje, mas deixa aí nos comentários, você está investindo em Banco do Brasil, está investindo em Itaú? Comenta aí comigo para a gente trocar aquela ideia. E vou fazer aqui um desafio. Se esse vídeo atingir 100 likes, eu vou disponibilizar aí por pelo menos uma semana a minha planilha com todos os meus preços tetos para todos que estão acompanhando aqui no canal, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Até breve e tchau, tchau.